Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Como sabemos, havia um grupo de judeus e doutores da lei que resistiam a acreditar em Jesus. E hoje se voltam para Jesus e lhe dizem: Até quando nos deixarás em dúvida? Quando Jesus estava dando sinais e mais sinais de ser o próprio Deus. Hoje, com a nossa fé, sabemos que Jesus é Deus e que é esse bom pastor que cuida de cada uma das suas ovelhas. E isso é motivo de grande alegria. Sigamos citando Dom Rafael, onde ele falará a partir de agora da alegria que devemos encontrar em diversas situações da nossa vida. Hoje falará da alegria na dor. São José Maria Escrivá costumava escrever na primeira página da sua agenda de cada ano este lema: In laetitia nulla dies sine cruce. Com alegria nenhum dia sem cruz. Queria com isso ter bem presentes em cada dia do ano aquelas palavras do Senhor: Quem não carrega sua cruz cada dia e me segue, não é digno de mim. Cada dia temos as nossas contrariedades e aborrecimentos. Cada dia, de uma forma ou de outra, percebemos as limitações da nossa condição humana, as mazelas que castigam a nossa saúde e as humilhações que ferem a nossa autossuficiência. Cada dia nos surpreendem as alfinetadas do trabalho, das ocupações, do corre-corre cotidiano e inquietante, das apreensões do futuro. E numa jornada qualquer desse cada dia chega-nos uma cruz mais pesada, uma doença, um fracasso profissional, a perda de um ser querido. Pois bem, se não soubermos levar com alegria in laetitia a cruz de cada dia, e especialmente essa mais pesada, nunca saberemos ser felizes. São José Maria Escrivá também gostava de repetir: a nossa alegria tem as raízes em forma de cruz. Por quê? Porque da cruz brotou toda a alegria, o júbilo exultante da ressurreição, a certeza da nossa felicidade eterna. Porque se o grão de trigo não morre, fica infecundo, mas se morre, dá muito fruto. Quem conseguir tirar da morte vida e fazer da dor uma fonte de alegria é sem dúvida um ser superior. E assim é o verdadeiro cristão. Já começou aqui na terra a viver a permanente felicidade do céu, onde não haverá nem lágrimas nem despedidas. Podemos entender isto de vários pontos de vista. Diríamos, em primeiro lugar, que uma criatura que não sabe utilizar a dor como elemento catalisador da sua personalidade acaba por converter-se num ser atrofiado, raquítico. A dor levada com bom ânimo engrandece, demarca as nossas limitações, faz-nos compreender os sofrimentos dos outros, abre-nos aos necessitados e doentes, ajuda-nos a agradecer os benefícios que temos em face daqueles que nos são tirados, purifica os nossos defeitos e pecados, faz aquele trabalho de poda que favorece o crescimento da videira de acordo com a imagem evangélica. E o meu Pai é o lavrador que poda a videira para que dê mais fruto. Numa palavra, dá-nos uma têmpera forte, disposta habitualmente a enfrentar
com serenidade o que para outros significaria a consagração permanente de um estado de tristeza. Isto é uma realidade que se pode comprovar em qualquer camada cultural, em qualquer meridiano geográfico, que justamente entre os homens bem-sucedidos, entre os que nada sofreram, é que vamos encontrar as pessoas mais superficiais, medíocres, egoístas, autossuficientes e, em consequência, irritadiças e mal-humoradas. A familiaridade com o êxito, com a vida fácil, com o nível econômico mais que desejado, com a boa saúde, faz com que muitas pessoas vivam superficialmente, resvalem sobre o verniz brilhante das coisas perecíveis, como se elas fossem eternas, e não se aprofundem nas camadas mais íntimas da alma, que é onde se encontram os valores mais autênticos. Vive-se como alienado na familiaridade epidérmica dos acontecimentos externos. E de repente rasga-se essa familiaridade superficial. Penetra até o âmago a ponta ardente da dor, o vislumbre doloroso da morte, com os seus lampejos de uma eternidade na qual nunca se quis pensar, e a alegria episódica desaparece como fumaça, e a tristeza inconsolável estende-se como uma sombra. Ora bem, é nesses momentos que se podem descobrir os valores mais profundos. Assim o escreve o pensador alemão Lerche, ao estudar a estrutura da personalidade. Não raramente o homem deve atravessar o ponto zero crítico da existência, que é a frustração, para encontrar o seu núcleo metafísico. E nesse núcleo metafísico encontra Deus. Um homem que sabe disso defronta-se com a contrariedade como quem se encontra diante de um mestre a quem pergunta: "Que quer me ensinar com isso?" E esse mestre que sai ao nosso encontro é aquele que detém toda a sabedoria eterna. Ensina-nos, Senhor, o significado desta parábola, desta dor, deste fracasso, desta frustração. E o Senhor vai nos ensinando. Esta humilhação deve servir-te para podar o teu orgulho, que tanto machuca os outros. Essa frustração é para que comeces a perceber que a tua autossuficiência é infantil e tola. A perda dessa pessoa querida serve para que penses mais que estamos aqui de passagem. Essa dor profunda para que acabes por compreender que foi precisamente a cruz o instrumento que eu escolhi para redimir o mundo. Que lição nós podemos tirar destas palavras de hoje, Dom Rafael? Meditemos nessas palavras desse autor para percebermos que a dor não só não deve tirar-nos a alegria, mas torná-la mais profunda. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.